Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos falar sobre localização industrial. Algumas técnicas que as empresas usam para decidir onde localizar uma fábrica, uma loja, um centro de distribuição e assim por diante. Então, as empresas elas são afetadas por diversos fatores, como por exemplo o efeito da globalização. As empresas elas procuram, hoje em dia não existe mais fronteira para a instalação de empresas. A gente vê agora que esse fenômeno aí dessa pandemia, o tanto que o mundo todo depende da China para essas questões de produtos de proteção individual relacionada para serviço médico. Por que eles vão para a China? Porque lá acaba tendo um custo de fabricação mais barato. E o grande dificultador é o sistema de transporte, mas hoje isso já é uma barreira que ela é vencida por diversos produtos. Tem a questão do produto mundial, por exemplo, isso é muito utilizado na indústria automobilística. Carros mundiais. O mesmo modelo de carro que a gente vê no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos, vê na Europa, vê em vários locais do mundo. Uma coisa que precisa saber também nessa estratégia de localização, onde é necessária aquele tipo de instalação e aquele tipo de produto, em que local do mundo isso é necessário. Também é observado o cenário da localização, isso vai ser localizado em país, depende da religião, da cultura, idioma, dos recursos naturais, uma série de fatores. Quando essa localização deverá ser efetivamente realizada? Isso está falando em questão de tempo. Qual é o prazo? Quando é que a gente precisa partir uma nova fábrica, por exemplo, ou partir um novo centro de distribuição? E depois, um outro quesito é a capacidade necessária. Quanto daquele produto nós devemos produzir? Qual será a capacidade que precisa de determinado produto? Então, essas são algumas estratégias que a empresa precisa definir e decidir para começar um processo de avaliação, de localização de suas operações. É necessário que haja uma abordagem para que se tenha ou para que se tome as decisões sobre localização. Como, por exemplo, tem que definir as necessidades, qual é o tamanho da empresa, quais são os objetivos, em que nicho de mercado essa empresa vai atuar, quantas fábricas, qual o tamanho dessas fábricas ou quantos depósitos e qual o tamanho desses depósitos. São decisões voltadas para questões da necessidade. Em relação às estratégias, por exemplo, os fatores dominantes de localização. Que tipo de fator vai contribuir definitivamente para que determinado local seja escolhido? É dada a ênfase nos produtos e nos mercados. Esse produto tem disponibilidade, pode ser comercializado em determinado mercado? Quais são as competências da empresa, de processo de fabricação, de gestão, etc., tecnologias, etc. E orientação ao risco, ou seja, a empresa ela está, que tipo ou que tamanho de risco a empresa está determinada a correr, né? Então, esses dois fatores, essas duas abordagens da necessidade e da estratégia, elas se juntam para quê? Para que a empresa procure por uma região viável, onde aquela operação definitivamente será instalada. Ela
Depois disso, tem o desenvolvimento de alternativas de localização. Por exemplo, se não dá para fazer aqui no local A, será que eu posso fazer no local B? Isso é feito em cima de uma avaliação das alternativas de localização e depois de tudo, aí sim decide. A seleção, o local selecionado é este. Aí parte-se para a implementação do projeto. Existem diversos fatores que determinam a localização. Nós vamos citar alguns agora. Por exemplo, disponibilidade de mão de obra. O local que está sendo avaliado em mão de obra disponível para esse tipo de operação, por exemplo, se for fazer uma fábrica de produtos de tecnologia de ponta, telefone celular, computador, etc., o ideal seria que essa fábrica fosse instalada em uma cidade ou próxima à cidade onde tivesse, por exemplo, uma escola que formasse engenheiros de comunicação. Tem também a questão do nível salarial de determinada região e a força dos sindicatos, ou seja, como que é a relação sindical nesses locais. Isso aí afasta as empresas, se for uma relação muito áspera, uma relação em que o sindicato possua um comportamento muito reativo. Isso afasta as empresas. Por exemplo, anos atrás a Ford instalou uma fábrica de automóveis na Bahia para fugir aqui da região do ABC de São Paulo. Existe disponibilidade de transporte para que a empresa receba insumos e que ela distribua o seu produto final? Existe quantidade de eletricidade, gás, telefone, água e esgoto que consiga atender aquele empreendimento? E o local oferece algum tipo de incentivos fiscais? A gente sabe que tem muitas cidades e estados que, para atrair investimentos nessas instalações, os governos oferecem algum tipo de incentivo fiscal por um determinado período de tempo. Às vezes até o terreno onde a fábrica será instalada é doado para as empresas. Então, isso são incentivos que os governos utilizam para atrair investimentos nesses tipos de instalações, de fábricas, etc. Por exemplo, proximidade dos mercados. Onde a gente vai instalar a nova operação? Tem mercado consumidor próximo? Ou, se não tem, é fácil de fazer o transporte para o mercado consumidor? Existe alguma tendência de crescimento populacional? No local, existem fornecedores de serviços de apoio? Por exemplo, algumas atividades as empresas terceirizam, por exemplo, serviço de limpeza, serviço de segurança patrimonial, etc. Esse tipo de coisa tem ali por perto, naquele local? As restrições ambientais, como é que é a política ambiental daquela região? Ela é muito severa, vai dificultar muito as operações, vai encarecer as operações? A disponibilidade e custo de terrenos. Se nós vamos construir uma determinada fábrica, nós precisamos de um determinado tamanho de terreno. Tem disponível no local? É possível comprar? Qual que é o preço desse terreno? É muito caro? Às vezes o preço do terreno afasta as empresas. Elas preferem se instalar em locais próximos àquele primeiro que ela queria. E um grande fator disso aí pode ser a disponibilidade e o preço que ela está disposta a pagar pelo terreno, para onde será colocada a sua fábrica. Outros exemplos, por exemplo, a lei de zoneamento urbano. Naquela cidade é possível que é permitido determinados tipos de operação? Existem escolas próximas, universidades que possam oferecer mão de obra qualificada para a empresa? Existem hospitais, ou seja, existe atendimento médico de boa qualidade e naquela região? Qual que é o nível de vida da população? Qual que é o padrão de vida? Qual que é o nível de conforto que
que a população tem, a população de um modo geral. E tem as preferências da gerência. Na gerência, no caso, a gente pode dizer que é aquele grupo de pessoas que foi formado para avaliar os locais. Então, são coisas, nesse caso, são coisas subjetivas que a equipe que vai avaliar os locais vai chegar num consenso e vai determinar. Não, a gente prefere que seja na cidade A ao invés da cidade B, por uma série de fatores. Quanto aos métodos de localização, existem, nós vamos tratar desses 4 métodos, que é a ponderação qualitativa, a composição de custos fixos e variáveis, que a gente pode definir a partir de determinado volume de produção, um local é mais atraente do que o outro. O método do centro de gravidade e o método dos momentos. Nós vamos ver cada um desses métodos daqui para frente. O primeiro método que a gente vai ver é o método da ponderação qualitativa. Ou seja, existe uma determinada quantidade de locais potenciais e aí serão atribuídos fatores que são indicados pela letra F, I, J, onde I refere-se à localidade e J ao fator particular que está sendo observado. Então, se a gente quiser ler na tabela, a gente pode dizer o seguinte, que F23 indica o valor do fator 3 para a localidade 2. E a gente chama de PJ ao peso relativo ao fator J. E a ponderação final para a localidade I, que é NI, é expressa com essa equação. NI é igual ao somatório de F e J vezes P, ou nada mais é do que o quê? É a soma do produto, ou da multiplicação do fator vezes o peso atribuído àquele fator. Tá ok? Então, a equaçãozinha é essa aí. O local N é igual somatório de fator vezes o peso. É só isso. Então, por exemplo, uma empresa está realizando um plano de expansão e precisa construir um novo centro de distribuição. A equipe responsável pelo estudo, após avaliar vários cenários e alternativas, conclui que o novo centro de distribuição deverá ser construído em uma das localidades finais, denominadas localidade A e localidade B. Ou seja, eles começaram fazendo um estudo abrangendo várias localidades e no final sobrou 2 localidades, A e B. Agora eles precisam tomar a decisão final. Esse centro de distribuição vai ficar na localidade A ou na localidade B? Os avaliadores concluíram que fatores como mão de obra, clima, condições de vida, transportes, assistência médica, escolas e atitudes da comunidade, água e energia são os mais importantes para o tipo de operação que irão realizar no novo CD. A questão de atitudes da comunidade às vezes a população local não quer aquele tipo de empreendimento, né? Então, eles criaram, esses são os fatores que eles escolheram. Cada um desses fatores terá um peso atribuído e a cada um desses fatores será atribuída uma nota. Então, para cada um daqueles fatores, foi atribuído um peso, que varia de acordo com a importância para as operações. Estes pesos vão de 1, que é menos importante, até 4, que são os mais importantes. Quer dizer, a nota, aliás, os pesos valem de 1 a 4, dependendo da importância que é dada a eles. Os avaliadores também
em uma escala de nota, adotou uma escala de nota a ser dada em cada uma das localidades observadas. Essas notas vão de 1, que é muito desfavorável, quer dizer, o local é muito ruim, a 5, que é muito favorável. Usando este critério de ponderação qualitativa, em que localidade o novo CD deverá ser localizado? Então, nessa tabela aí, a gente verá os fatores: mão de obra, peso 3, clima, peso 1, condição de vida, peso 2, transporte, peso 3, assistência médica, peso 4, escolas, peso 2, atitudes da comunidade, peso 2, água, peso 4 e energia, peso 3. Ou seja, esse peso aí avalia a importância que a empresa dá a cada um desses fatores. Por exemplo, o clima teve peso 1. Significa que o clima não é algo assim relevante que vai contribuir muito para a decisão final. Já a assistência médica e a água tiveram nota peso 4. Isso significa que esses dois fatores são muito importantes para a operação. Então, com base nisso aí, aquela equipe de avaliadores foram para a localidade A e foram atribuir notas a esse peso. Na localidade A, a mão de obra obteve a nota 3, o clima nota 1, condições de vida nota 3, o transporte nota 3, a assistência médica nota 2, a escola nota 3 e atitudes da comunidade teve nota 1, a água nota 5 e a energia nota 5, ou seja, tinha bastante água, bastante energia, que são fatores importantes. Na localidade B, eles foram lá também e atribuíram notas. Mão de obra nota 2, clima nota 2, condições de vida nota 2, transporte nota 5, assistência médica nota 1, escolas nota 5, atitudes da comunidade nota 3, água nota 2 e energia nota 4. Então nós temos aqui, de um lado, o peso, de outro lado, as notas atribuídas à localidade A e à localidade B. Então agora é só multiplicar para cada localidade o peso vezes as notas da localidade A e depois os pesos vezes a nota atribuída à localidade B. Então está ali na forma, somatório de fator vezes peso. Então a gente vai somar agora essa multiplicação. Eu pego o peso, multiplico pela nota, somo tudo e com isso aconteceu o seguinte: a localidade A obteve 76 pontos e a localidade B obteve 67 pontos. Então a gente verifica nesse exercício que a gente fez que o centro de distribuição deverá ser instalado na localidade A, porque teve a nota maior na cidade B. A teve 76 pontos e B teve 67. Se por acaso essa diferença de nota, quando for realizado na prática mesmo, essa diferença de nota for muito baixa e não for suficiente para que seja tomada a decisão, a gente pode pegar aqueles fatores mais importantes e abri-los, enriquecer aqueles fatores com outros. Por exemplo, se o transporte for um fator importante, a gente pode abrir o transporte. O que significa? As rodovias que passam por ali é duplicada, existem transportadoras no local, né? Existem algum outro tipo de transporte que não seja rodoviário, por exemplo, pode ser que tenha um rio ali, que tem um terminal intermodal e assim por diante. Então, a gente abre os fatores mais importantes e atribui a eles outras
outros quesitos, né, para fazer uma avaliação mais próxima da realidade. Um outro método que pode ser utilizado é o método do centro de gravidade, que procura avaliar o local de menor custo para a instalação da empresa, considerando os volumes a serem transportados, os custos de transporte e a distância a ser percorrida. A localidade a ser escolhida ela estará no centro de gravidade entre os diferentes pontos de fornecimento de matéria-prima e dos mercados consumidores. Então, isso é feito, na realidade, isso acaba sendo uma média ponderada do volume, a distância e o custo do transporte. O método do centro de gravidade ele é dado pelas formas que calculam o ponto médio das distâncias vertical e horizontal em um plano cartesiano. E esses cálculos são feitos por essas duas equações aí que são idênticas, né? Um serve para a localização vertical, em que é o somatório do custo vezes o volume transportado, vezes a distância, dividido pelo somatório do custo de transporte vezes o volume transportado. Com isso a gente tem a localização vertical. A localização horizontal, a fórmula é a mesma, é a somatório do custo de transporte vezes o volume transportado vezes a distância dividido pelo somatório do custo de transporte vezes o volume. É a mesma fórmula para as duas posições, vertical e horizontal. E reparem que o denominador da equação, aliás, a equação toda é igual. Então, o denominador dessas equações será idêntico para as duas. O de cima, o numerador vai variar de acordo com a distância, que não consta no denominador da equação. Então, vamos fazer um exercício aqui como exemplo. Uma empresa pretende construir um centro de distribuição. A decisão de escolha do local será feita através do método do centro de gravidade. A tabela mostrada a seguir relaciona as operações já existentes e suas respectivas localizações, o volume transportado e os custos de transporte. As operações foram nomeadas como FAB de fábrica e LJ de loja. A empresa possui duas fábricas, FAB1 e FAB2. E 3 lojas, LJ1 e LJ2 e LJ3. Isso a gente vai ver na tabela no próximo slide. Então, essa tabela aqui, ela apresenta as operações, o volume transportado, o custo de transporte e a localização vertical e horizontal. Então, por exemplo, a fábrica 1 tem um volume transportado de 200 toneladas, um custo de transporte de R$ 4,00 por tonelada por quilômetro e está localizado nas coordenadas horizontal 100 e vertical 500. A fábrica 2, volume transportado de 100 toneladas, custo de transporte R$ 3,00 por tonelada por quilômetro e localizado nas coordenadas horizontal 300 e na vertical 300. A loja 1, volume transportado de 500 toneladas, custo de transporte R$ 5,00 por tonelada por quilômetro, localizado 400 na horizontal e 100 na vertical. Loja 2, volume transportado 300 toneladas, custo de transporte R$ 3,00 por tonelada por quilômetro, localizado na coordenada 500 horizontal, 400 vertical. E a loja 3, volume transportado 250 toneladas, custo de transporte R$ 5,00 por tonelada por quilômetro, localizado horizontalmente a 200 e vertical na coordenada 100. Então, esse gráfico aí mostra a localização das operações. Repare que a localização horizontal seria o eixo X e a localização vertical o eixo Y. E essas coordenadas, os valores aí, é a distância
em que elas estão, que as operações estão localizadas nesse gráfico aí, nesse plano cartesiano, tá ok? Então, através disso, a gente vai calcular em relação ao volume, custo do transporte e a distância. A distância são esses valores das coordenadas da localização horizontal e vertical. A gente vai calcular qual seria o melhor ponto para se instalar o centro de distribuição. Então, nós temos aí nessa tabela os cálculos. Então, nós temos a fábrica 1, volume transportado 200 toneladas, custo de transporte R$ 4,00 por tonelada por quilômetro, localização horizontal 100, localização vertical 500. E nesse campo, onde está escrito em cima, cálculo das localizações horizontal e vertical, nós temos volume vezes custo de transporte vezes distância. A gente faz isso tanto para horizontal quanto para vertical. Então vamos lá. Na fábrica 1, a gente vai ter o volume de 200 vezes 4, que é o custo de transporte, vezes a distância percorrida, que é a localização horizontal. Então é 200 vezes 4 vezes 100, dá 80.000. Na vertical, a gente faz a mesma coisa. A fábrica 1, ela transporta 200 toneladas, o custo de transporte R$ 4,00 por tonelada e está localizado na vertical na coordenada 500. Então vai ser 200 vezes 4 vezes 500, o total 400.000. E a gente faz isso para cada um desses valores. Então nós temos, somando o volume vezes o custo de transporte vezes a distância, nós temos o valor de 1.870.000 na horizontal e 1.225.000 na vertical. Então isso aí é o numerador da equação, é a parte de cima da equação. E a gente vai calcular o denominador, que é a parte de baixo. A fábrica 1, aí no caso é volume vezes custo de transporte, só isso. Fábrica 1, volume transportado 200, vezes custo de transporte R$ 4,00 por tonelada, por quilômetro, dá 800. Na vertical também é a mesma coisa, é o volume vezes o custo. Então, aquilo que eu tinha falado antes, o denominador é igual para os dois casos. Então, agora a gente vai pegar e vai dividir 1.870.000 dividido por 5.750, que é a soma da localização horizontal, né, do denominador. Então, nós temos 1.870.000 dividido por 5.750 vai dar 325, que é a coordenada na horizontal. E na vertical, nós vamos dividir 1.225.000 dividido por 5.750, que dá os 213. Então, aí nós temos a localização do centro de distribuição nas coordenadas horizontal 325 e vertical 213. Então, está aí nesse gráfico onde ficaria instalado o novo centro de distribuição. Esse aí seria o centro geográfico da média ponderada dos fatores foram utilizados de custo, transporte, distância percorrida e a quantidade de transportado ou volume transportado. Então, fazendo essa conta aí, o CD ficaria nessa posição aí. Então, a fábrica vai instalar o CD nesse ponto. É um método dos momentos, que é parecido com o centro da gravidade. Ele apresenta, mas no entanto ele tem um aspecto interessante que consiste em ponderar um determinado centro, cidade, contra dois centros existentes em uma determinada região geográfica. Para cada centro calcula-se o momento que as demais possuem, e o momento é dado pela fórmula custo de transporte vezes quantidade vezes a distância. Então, por exemplo, um estudo de localização industrial
foi selecionada uma região geográfica mostrada na figura a seguir, ou no próximo slide, que abrange as cidades A, B, C e D. Dado que os demais fatores de localização não favorecem nenhuma das cidades com relação às outras, determinar a localização de mínimo custo de transporte. Supõe-se que o custo unitário de transporte é o mesmo para qualquer tipo de carga transportada e é independente da origem ou do destino da carga, sendo igual a R$ 2,00 por tonelada por quilômetro transportado. Ou seja, não importa que tipo de carga está sendo transportada e também não importa de onde ela veio e para onde ela vai. Ela tá localizada nessas cidades aí. Não importa se vai de A para B, de B para A, de B para C e assim por diante. Então, o custo é sempre o mesmo, de R$ 2,00 por tonelada por quilômetro. Então, nós temos aí um desenho daquela situação. Nós temos lá cidade A, B, C e D. Da cidade A para a cidade B, 100 km. E são transportados 10 toneladas. Da cidade B para a cidade D, são 150 km. E são transportados 3 toneladas. Da cidade D para a cidade A, são transportados 5 toneladas em uma distância de 200 km. E da cidade C para a cidade B, são transportados 5 toneladas em uma distância de 300 km. Ou seja, se for de D para A, 5 toneladas. Se for de A para D, 10 toneladas. Então, essa tonelagem escrita nesses losangos é o que parte de cada uma das cidades. Então, aí a gente faz essa tabelinha que está mostrando aí. Por exemplo, se todo mundo for levar para a cidade A, de B para A, de C para A, de D para A. Então, de B para A, 100 km, a quantidade de 3 toneladas, e o custo R$ 2,00 por tonelada, que foi dito lá que o custo é o mesmo para todo mundo. Dá R$ 600. Na cidade de C para A, dá 4.000, de D para A, dá 2.000. Então, somando isso aí, dá 6.600, ou seja, se todo mundo for levar para A, o total gasto será de 6.600. Se todo mundo for levar para a cidade B, é a mesma coisa, distância de A para B, 100 km, só que leva 10 toneladas, então dá R$ 2.000. De C para B, a distância é 300 km, a quantidade é 5, dá 3.000. De D para B, a distância é 150 km, a quantidade é 5, então dá 1.500. Somando tudo isso aí dá 6.500. Se todo mundo for levar para a cidade C, nós temos ali as distâncias de A para C, 400 km. A quantidade é 10, então dá 8.000. De B para C, 300 km. E de D para C, 450 km. Ou seja, de D para C, obrigatoriamente tem que ir para a cidade B, 150 km, de B para C são 300 km. Então, e também de A para C, a gente tem que sair de A, ir até B, 100 km, e de B para C mais 300. A gente não pode pegar esse caminho que liga de A para D. Tá ok? Então, esse custo total, todo mundo levando para C, fica em 14.300. Se todos forem levar para a cidade D, de A para D 200 quilômetros, dá um custo total de 4.000, de B para D 150 quilômetros, dá um custo total de 9.000, e a soma disso aí dá 9.400. Então, nesse caso, a cidade que seria escolhida seria a cidade B, porque é a que apresentou o menor custo total de 6.500. Ou seja, se for fazer uma operação de um centro de distribuição, por exemplo, então todos vão levar para a cidade B, que terá o custo
menor. O outro método de avaliação de localização é a comparação entre custos fixos e variáveis. Então, para cada localidade potencialmente apta a receber a nova instalação produtiva, o ideal é que se conheça os custos aos quais a organização irá incorrer, inclusive para as organizações que não visem lucro. A análise do ponto de equilíbrio pode ser usada para a decisão sobre a localização em uma das seguintes formas. Sabendo da estimativa da quantidade que será produzida, pode-se calcular o lucro associado a cada localidade alternativa. Ou seja, a gente pode, você sabe quanto vai produzir, então você calcula o lucro. Neste local teria lucro de tanto, por exemplo, não é? Caso a receita seja a mesma, independente da qualidade considerada, basta calcular o custo total de cada localidade, optando por aquela que o custo seja menor. Ou seja, a gente tem as localidades a serem escolhidas e a gente define a receita, tanto faz ser na cidade A, na cidade B, na cidade C, a receita será a mesma. Então, nesse caso, é simplesmente o custo total que a gente vai utilizar. Calculando para cada localidade o ponto de equilíbrio, ou seja, a quantidade a produzir que iguala os custos e receitas, escolhendo então a localidade com o menor ponto de equilíbrio. É o mesmo cálculo lá do ponto de equilíbrio. Em que momento os custos de fabricação se igualam às receitas, ou seja, o lucro é zero. Então, a partir dali, a gente define a cidade ou local que tenha o menor ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Temos aqui um exemplo. Uma empresa deseja ampliar suas instalações e deseja construir uma nova fábrica. Duas localidades foram previamente selecionadas, a localidade A e a localidade B, sendo levantados os custos fixos anuais e os custos variáveis por unidade fabricada. O custo variável do produto padrão resulta dos custos unitários de cada tipo de produto, ponderados pela estimativa de suas participações nas vendas. E os custos obtidos foram os seguintes: custos fixos anuais da localidade A, R$ 320 mil, da localidade B, R$ 280 mil. Custos variáveis unitários, R$ 40 para a localidade A e R$ 42 para a localidade B. A empresa espera vender 100 mil unidades por ano a um preço médio de R$ 80. Tanto faz para A ou para B. Tá certo? Ela vai vender pelo mesmo preço. Se a fábrica for em A ou for em B, o preço de venda será o mesmo. Então pergunta-se qual a melhor localização para a nova fábrica, considerando-se o lucro esperado para cada localidade. Então isso aí vai ser baseado no lucro que vai ter, se for em A ou se for em B. Haverá diferença se a escolha da localidade fosse feita com base no menor ponto de equilíbrio. Então são dois cálculos, um em relação ao lucro total e a outra relacionada ao ponto de equilíbrio. Então, se a gente for fazer a conta aqui para ver a melhor localidade com base no ponto de equilíbrio, a gente utiliza a fórmula: quantidade é igual ao custo fixo dividido pelo preço de venda menos o custo variável. Usando essa conta aí, a gente verifica que a localidade A terá o ponto de equilíbrio de 8 mil unidades, quer dizer, a empresa precisa fabricar 8 mil unidades, onde o custo de fabricação se equipara com as receitas, e a cidade B vai ter o ponto de equilíbrio de 7.368 unidades. Então, se a gente for tomar como base o critério do ponto de equilíbrio, a gente deveria escolher a cidade A,
porque ela apresentou, a cidade B, aliás, que ela apresentou o menor ponto de equilíbrio. Calculando a produção em que os custos totais nas duas localidades A e B serem iguais, e chamando de x essa produção, nós temos o custo total é igual ao custo fixo mais custo variável vezes a quantidade. Essa quantidade a gente não sabe, então nós queremos determinar qual é a quantidade que os custos se igualam. Ou seja, em que quantidade deve ser fabricada para que os custos de A e B se igualam. Então nós temos o custo de A igual ao custo de B, que é igual a 320 mais 40Q. Por que Q? Porque já não sabemos qual é a quantidade. É igual a 280 mil mais 42Q, que é o custo variável da localidade B, né? 42 vezes Q, porque já não sabe quanto vai ser fabricado. Então a gente passa o Q para o primeiro membro, então vai ficar 42Q menos 40Q é igual a 320 mil menos 280. A gente faz essa conta e chega à conclusão de que a quantidade a ser fabricada em que o custo de A se iguala ao custo de B é de 20 mil unidades. Então, o que a gente conclui? Que a decisão tomada com base no lucro variável é conforme seja o valor da produção esperada. Assim, para valores de produção até imediatamente menor que 7.368 unidades, o ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio da localidade B, o lucro seria negativo para ambas as localidades. Ou seja, se for fabricar 7.368 para baixo, unidades para baixo, nem A nem B serve para instalar a nova fábrica. Para a produção que for acima de 7.368 e menos que 20 mil unidades, a cidade B é o local mais adequado. E para a produção, se for maior que 20 mil unidades, aí o local A passa a ser mais apropriado. Então, esse gráfico aí mostra bem o que foi dito no slide anterior. Nós temos ali o ponto de equilíbrio Q para uma produção de 20 mil unidades. Nesse ponto aí, custo da localidade A se iguala ao custo da localidade B. Então, a localidade mais indicada para fabricar entre 7.368 e 20 mil unidades, a localidade B é o mais indicado. E para produção acima de 20 mil unidades, a localidade A é o mais indicado. Então esse gráfico aí está mostrando o que foi falado no slide anterior. Se for tomar com base nas vendas, que lá eles perguntaram, espera-se vender 100 mil unidades por ano daquele produto. Então, com a localidade baseada no lucro. Então, para as duas localidades, a receita total é de 8 milhões. Por quê? Espera-se vender 100 mil unidades por ano por um preço de R$80 por unidade. Então, dá 8 milhões. Os custos variáveis totais serão localidade A, 100 mil vezes 40, porque é R$40 de custo variável, 4 milhões. Localidade B, 100 mil unidades vendidas, vezes R$42, que é o custo variável do local B, 4 milhões e 200 mil reais. Então a gente mostra naquela tabelinha ali que a receita anual para A e B é 8 milhões. Tanto faz, A e B é 8 milhões. Os custos fixos anuais de A é 320 mil. E na cidade B, 280 mil. Os custos variáveis totais para A são de 4 milhões de reais e para B, 4 milhões e 200 mil reais. Então, a gente fazendo essa conta de 8 milhões menos 320 mil menos 4 milhões, para A dá 3 milhões e 680 mil.
Para B, 8 milhões menos 280 mil menos 4 milhões e 200 dá 3 milhões e 520 mil. Então, para vendas de 100 mil unidades por ano, A é o melhor local por obter um lucro mais elevado que o local B. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre localização. Espero que vocês tenham gostado e entendido. São contas relativamente simples de serem feitas e são muito levadas em conta. Agora, o que tem isso a ver com logística? Tudo a ver. A questão de localização vai abranger, inevitavelmente, quanto mais, digamos, mal localizado forem as operações, maiores tenderão a ser os custos de transporte, tanto dos fornecedores para a operação, quanto da operação para os consumidores. Então, a gente sabe que os transportes são uma atividade extremamente onerosa para qualquer operação logística. Então, tem tudo a ver essa questão da localização de fábricas, de centros de distribuição, de armazéns, etc., com uma operação logística. Então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido esse conteúdo.